Todas as minhas entradas para o UFC que rola nesse final de semana, às 5 da manhã, lá na China, a gente vai ter a luta principal, Petr Yan enfrentando o brasileiro Davidson Figueiredo. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contragolpe, eu sou o André, esse aqui é mais um vídeo com as minhas entradas para esse UFC que eu vou tentar fazer em 5 minutos ou menos. Essa semana eu acho que eu consigo fazer em 5 minutos, porque esse UFC, meu Deus do céu, tem muita luta que a melhor coisa que você pode fazer é não apostar para não perder seu dinheiro, tá? Porque não tem informação, os lutadores são muito inconstantes. Então assim, vou tentar selecionar algumas lutas que valem a pena você colocar uma atenção e mesmo assim tem que estar acompanhando ao vivo, na minha opinião, tá? Primeira luta a gente vai ter aí o Masvidal que vai enfrentar o Nicolas Motta. O brasileiro Nicolas Motta tem um poder de nocaute a seu favor, mas na minha opinião é basicamente isso aí que ele tem. Ele precisa encurtar a distância e vai ter dificuldade de encurtar a distância contra um cara que é maior e tem mais envergadura, que é o Masvidal. O Masvidal é um atleta mediano, mas assim, lutando em casa com mais envergadura e só precisando controlar o Motta para não tomar um cruzado, eu acho que ele tem condição de vencer o combate, tá? A minha aposta nessa aí é que vai dar Masvidal, acho que é assim que pronuncia o nome dele, por decisão. Então vale também apostar que vai durar mais do que um round e meio e que o segundo round começa. Depois a gente tem a luta do Long Xiao contra o Quang Li. Cara, luta que não vale apostar. Os dois atletas, a gente não tem referência dos dois o suficiente contra atletas relevantes para você poder ver quem vai vencer, tá? Nesses casos eu vou colocar para vocês que eu coloquei as minhas apostas no palpitão, que é uma aposta para brincar e não para colocar grana, que tem muita diferença, tá? Nessa aí eu fui de Li por decisão, mas é só isso, tá bom? Depois a gente vai ter o Kavanagh que vai enfrentar o Showa. Essa é uma luta interessante porque o Kavanagh vem com um hype gigantesco, os dois são atletas invictos, eu acho que o Kavanagh é melhor atleta, não foi testado ainda, ele vem com poder de nocaute, mas sim, poder de nocaute contra frangos. Eu acho que nessa luta, talvez ele consiga a vitória, mas por decisão. Vou colocar a vitória do Kavanagh nessa aí seca, sem dizer em que round a luta vai acabar. Tumendemberel contra Carlos Hernandes. Essa é uma outra luta que eu acho que não vale você apostar, tá? É uma luta que a gente não tem dados dos atletas para poder chegar num consenso seguro do que apostar. Pro palpitão, eu fui de Hernandes, acho que ele vai conseguir uma vitória aí quedando e controlando a luta, mas assim, muito difícil de você encontrar uma possibilidade de aposta aí. Min Chi contra Sheukan Feng, outra luta que não vale apostar, esse card preliminar tá cheio disso, tá? No palpitão eu fui de Feng, ela teoricamente tem um retrospecto melhor, mas assim, não vale nada pra você colocar grana, tá? Não aposte nessa luta. Sarrota contra Choi, são dois atletas que vêm praticamente empatados nas bolsas de apostas. Na minha opinião, a vantagem é do Sarrota, tá? Mas é, de novo, aquela vantagem para palpitão, não é para colocar grana nessa luta. Baer Zhang que vai enfrentar o Yong Yu. Essa é uma luta que, de novo, desculpa gente, mas é que esse UFC tá desse jeito. Não é pra apostar, tá? Eu não vou apostar nessa luta também, não. No palpitão eu coloquei Baer Zhang na vitória, mas sim, por uma margem muito pequena e por fatores que não são tão relevantes assim, podem flutuar. Então assim, não vale a pena você apostar sua grana. Se você salvar sua grana e não perder, já é um bom negócio. Card principal, finalmente, talvez a gente consiga achar algumas lutas aqui. Vamos lá, a gente vai ter o Zhang enfrentando o Ozzy Dias. Essa é uma luta que dá pra apostar na zebra, que é o Ozzy Dias, tá? Na minha opinião, o Ozzy Dias tem um jogo de queda interessante e o Zhang tem apenas uma mão pesada. Ele impressionou a galera com o nocaute que ele conseguiu dentro do UFC, mas ele cansa. Então assim, se o Dias vier pra derrubar e controlar o Zhang no chão, ele vai conseguir se dar bem porque o Zhang vai ficar cansado, vai perder esse poder de nocaute e aí ele vai acabar levando a luta. Mas é uma coisa que você tem que levar pro live, porque se o Dias resolver trocar pancada com o Zhang, não entre nessa luta ou entre a favor do Zhang, tá bom? Na minha opinião, olha a luta, se o Dias estiver quedando e conseguir quedar, não só tentar, mas conseguir quedar, dá pra colocar que ele vence a luta, que a luta passa de um round e meio e que também que o segundo round começa. Volkan Ozdemir contra Carlos Huber. A gente tem duas jamantas batendo aí. Essa é uma luta bastante interessante. O Ozdemir tá lutando no alto nível, tá lutando no UFC há muito tempo, vem se provando. O Ozdemir foi nocauteado apenas 2 vezes na sua carreira. Daniel Cormier e Prochazka. Todos os outros caras dessa categoria, ele lutou com todo mundo que tá no topo, não conseguiu nocautear o cara, então o cara realmente tem um queixo muito duro. Do outro lado a gente tem o Huber, que vem nocauteando os caras, mas num nível mais baixo de competição, tá? É uma luta bastante interessante da gente assistir o que vai acontecer. Eu acho que o Ozdemir tá perdendo um pouco de rendimento, apesar de ser um cara que tem um histórico, como eu falei, muito importante nessa categoria. Talvez o queixo dele não aguente o Huber, porque eu acho que essa luta vai ficar na trocação franca, tá? Então eu vou colocar a vitória do Huber, eu acho que vai ser uma vitória do Huber por nocaute ali pelo segundo round.
porque quando o Uber enfrenta um cara que é um trocador, que tem poder de nocaute também, ele dá uma respeitada, segura a onda e a luta tende a ficar mais longa. Ele só vai pra cima pro infight pra matar quando ele tá lutando contra caras que ele sabe que não levam um perigo pra ele. O Uber é bem cauteloso em relação a isso. Então você pode achar que dá Uber por decisão ou até Uber vencendo essa luta aí por nocaute. Na minha opinião, vai ser um nocaute no segundo round. E por conta disso, eu vou apostar apenas em vitória seca do Uber, porque como eu acho que pode ser um nocaute, pode acontecer em rounds diferentes e fica muito complicado de você arriscar. Apostar apenas no vencedor, na minha opinião, é o mais seguro para esse combate. Kong Wang, que vai enfrentar a brasileira Gabriela Fernandes. Complicada a vida da Gabriela, a Kong tem realmente um poder de nocaute muito bom, ela tem um bom jogo de trocação, tem um bom jogo de solo, é uma atleta bastante completa. Ela enfrentou a Vitória Leonardo, que é uma atleta bem fraca na primeira luta, nocauteou brutalmente, então a galera falou, nossa senhora, realmente essa menina aí vai acabar com todo mundo, mas calma, que o queixo da Vitória Leonardo é muito fraco. Então, acho que a brasileira tem queixo para resistir ao Wang, tá? Então, nesse caso aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em lei, ou seja, vou entrar contra o Wang, porque o valor, hoje, a odd dela tá 1.12, é uma odd muito esmagada, não vale a pena apostar no Wang. Mas se a brasileira resistir a ela o primeiro round, essa odd vai subir de 1.1 para 1.3. E aí eu dou um cash out, independente de quem vença a luta, consigo faturar ali essa variação, só desse ajuste de odds, que eu acho que estão colocando a Gabriela Fernandes no mesmo patamar que estava a Vitória Leonardo, que é a adversária anterior da Wang, e não estão, tá? Eu acho que a brasileira dá mais resistência. Então, se ela conseguir resistir só um round, ela já vai me dar um lucro razoável aí, só nessa variação dentro da odd. Song contra Salikov. Salikov, o rei do Kung Fu, que tá com 40 anos e tá tendo cada vez performances piores ali. Ele tem um poder de nocaute ao lado dele, mas não sei se ele vai conseguir levar isso a cabo lutando contra o Kenan Song em casa. Kenan Song é um atleta mais jovem, eu acho que ele vai ter o suficiente para controlar aí essa luta. Como tem perigo de nocaute para os lados, eu vou colocar apenas uma vitória seca do Kenan, tá? Acho que ele leva a luta saindo com a vitória. Xiaonan contra Tabata Rich talvez seja o meu palpite mais polêmico dessa noite, porque a Xiaonan é uma atleta que tem um jogo de trocação muito forte, vem lutando contra a elite, campeãs e ex-campeãs da categoria, e vai enfrentar uma Tabata Rich que está chegando no ranking agora. A Tabata Rich está em 10º, a Xiaonan está em 2º. Pode ser um salto gigante para a Tabata, mas eu acho que ela tem uma coisa muito interessante, que é o casamento de jogo. A Tabata, ela busca bastante queda, mais do que 10, 12 vezes por luta, e quando a Xiaonan enfrentou atletas desse calibre, como por exemplo a Carla Esparza, ela teve dificuldade e não conseguiu sair do chão, tá? A Xiaonan se deu muito bem quando ela lutou contra trocadoras ou contra atletas que têm jogo de queda ruim, que não é o caso da Tabata. Então, a Tabata, ela tem que, primeiro, não entrar no infight com a Xiaonan. Se ela não entrar no infight e buscar o jogo de queda, conseguindo a queda logo no início, acho que vale colocar uma fé na Tabata, que é zebra nessa noite, tá? E nesse caso, eu colocaria que a Tabata venceria por decisão. Ou seja, vale a pena colocar que vai durar mais do que um round e meio e que o segundo round começa e vitória da Tabata. Se você quiser também colocar só a vitória da Tabata, se ela já buscar a queda desde o início, eu acho que é uma boa. Mas cuidado, que o evento é na China e a gente sabe. Juizada tá dando aquela garfadinha quando o atleta da casa tá em jogo. Então, cuidado na hora de você apostar nessa aqui, principalmente se você estiver na dúvida, dá um cash out antes da luta acabar. Luta principal, Petr Yan contra Davidson Figueiredo. A gente vai ter uma luta do Davidson com 36 anos lutando na categoria de cima. Ele já fez 3 lutas lá, conseguiu se dar muito bem, com características bem diferentes do que ele vinha apresentando na categoria dos pesos moscos, onde ele foi campeão. O Davidson vem usando muito jogo de queda, o que é legal para a longevidade dele como lutador. E ele disse em entrevista que vem treinando, que treinou wrestling, que vai usar porque vai lutar inteligente e tal. Ótimo para ele, mas do outro lado a gente tem um Petr Yan que tem uma defesa de queda monstruosa. Pra você ter ideia da defesa de queda do Petr Yan, na segunda luta dele contra o Aljamain Sterling, que eu acho que é um wrestling melhor do que o Davidson Figueiredo, o Sterling tentou quedar ele 22 vezes para conseguir quedar 2. Tá? O Merab Dvalishvili, numa luta de 5 rounds, tentou quedar o Petr Yan 50 vezes para conseguir quedar 11. Então assim, ele defendeu 40 quedas do Dvalishvili num combate de 5 rounds. É um cara muito, muito impressionante. Você vê, ele enfrentou o Sterling 2 vezes, enfrentou o Merab e mesmo assim tem uma defesa de queda de 85%. É bem difícil eu acreditar que o Davidson Figueiredo vai derrubar o Petr Yan. Se derrubar, tem toda a chance de vencer, tá? Mas é uma coisa que ele vai ter que fazer todo o round. Petr Yan é um cara complicado. Lembrando também, se o Merab derrubou ele 11 vezes e a luta era de 5 rounds, é porque derrubou e ele levantou, o Merab teve que derrubar de novo no mesmo round.
O bicho é casca grossa. No jogo de trocação, a gente tinha um Davidson Figueiredo que estava mostrando um bom jogo de envergadura e um bom poder de nocaute na categoria dos mochos. Na categoria dos pesos galos, ele ainda não mostrou toda essa desenvoltura que ele estava usando lá embaixo, porque lá ele usava muita envergadura para controle de distância e muita movimentação. Aqui os caras são maiores e batem mais pesados. É até mais inteligente o jogo do Davidson buscando o jogo de queda, mas eu não sei se vai casar para essa luta aí contra o Petr Yan. Na minha opinião, vai dar vitória do Petr Yan, tá? Eu tô colocando que o Petr Yan vence por decisão esse combate, que o Davidson talvez fique frustrado se não conseguir as quedas, ou talvez consiga no início, depois não consiga mais, e aí o Petr Yan vai crescendo, ele é um cara que cresce muito ali a partir do terceiro round, tá? Contra os brasileiros, desculpa aí galera, mas eu vou de Petr Yan vencendo por decisão, acho que dá pra colocar que vai durar mais do que 1 round e meio, mais do que 2 rounds e meio também, não arrisco mais do que isso, porque quando os atletas ficam mais cansados, o Davidson pode arrumar uma finalização no final da luta, e o Petr Yan pode arrumar um nocaute no final da luta, então eu acho que por aí já tá de bom tamanho. Espero que você faça green, porque se você fizer green, significa que eu fiz green também. A gente se vê na próxima, um grande abraço e até mais!